estudos, trabalharemos agora monômio ou termo algébrico. Como o próprio nome diz, né, monômio, mono significa um, então é uma expressão algébrica formada por apenas um termo, né? Nós temos um critério para definir monômio, que essa expressão algébrica ela deve ser inteira. O que é que significa isso? Uma expressão que não tem variável no denominador da fração. Então, nós temos aqui, como exemplos, 3x, 7y, x ao quadrado, ABC, 5, y, tudo isso é exemplo de monômio. Então, nós temos que, geralmente, um monômio é formado por duas partes. Uma parte numérica, chamada de coeficiente, e uma variável ou produto de variáveis, incluindo os seus expoentes, que a gente vai chamar de parte literal, né? Então, identifique o coeficiente e a parte literal nos monômios abaixo. O coeficiente numérico desse monômio, se a gente observar aqui, é 3, enquanto que a parte literal é essa variável x, né? Aqui nós temos o quê? Que o coeficiente é menos 10. O coeficiente é menos 10. Ó. Nós temos aqui um monômio definido por menos 10 a 3, b ao quadrado. Enquanto que a parte literal é A3, B, B2. Continuando aqui, nós temos um monômio que é formado por apenas um coeficiente numérico, é um número real. Então, nós temos aqui como coeficiente menos 15. A parte literal, nesse caso, é nula, ela não existe. Ou seja, eu não tenho parte literal. Posso afirmar que não existe. Não existe parte literal nesse monômio. Quando o coeficiente numérico é 1 ou menos 1, a gente costuma omiti-lo, né? Então, aqui, ó, o coeficiente numérico da expressão A2, B3, C, o coeficiente numérico é 1. Enquanto que a parte literal é todo o restante, né? A2, B, B3, C. Essa é a parte literal. No caso, quando o coeficiente numérico é menos 1, a gente coloca simplesmente o sinal, né? Então, aqui eu tenho menos 1 como sendo o coeficiente numérico. A parte literal é todo o restante. A2, B, B3, C. Todo o restante é parte literal. Agora aqui eu tenho a título de exemplo. Ó. Qual o monômio que representa o produto de 7A e B? É simplesmente você multiplicar 7 vezes A vezes B. Então, o monômio aqui é 7A, 7AB.
Somente isso. Qual é o monômio que representa o volume de um cubo que está representado nessa figura? Olha bem, o volume de um cubo é o cubo de uma medida denominada aresta. A aresta desse cubo, se a gente tem cada quadradinho desses representa A, então a aresta é o encontro de duas faces. Ó. Nós temos como aresta 2A. Então a gente vai dizer que o volume desse cubo é simplesmente 2A elevado a 3. Isso aqui é 2A vezes 2A, né? Se nós temos uma potência, simplesmente vamos multiplicar a base por ela mesma 3 vezes, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. A vezes A ao cubo. Então, nós temos 8A elevado a 3 como sendo o volume, né? Agora a gente vai trabalhar uma coisa denominada grau. O grau de um monômio, ele é definido simplesmente pela soma dos expoentes das variáveis, ou seja, da parte literal. Então, nós temos aqui no item A, 3x ao quadrado, y3. Qual é o grau desse monômio? Simplesmente eu vou somar, adicionar os expoentes. Ó. Eu tenho que o grau é 2 mais 3. Então, nós temos aqui um polinômio do quinto grau. Ou seja, simplesmente vamos adicionar os expoentes das variáveis. Quem é o grau aqui? 2 mais 3 mais 4, né? Então, nós temos que o grau aqui é 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Então, nós temos um polinômio de grau 9. Quando o monômio é formado por um número real, ou seja, ele não tem parte literal, o grau desse monômio é 0. Então, nós temos aqui um monômio de grau 0. Toda vez que multiplicamos as variáveis, o produto de variáveis por 0, nós obtemos 0. Ou seja, esse monômio aqui é um monômio nulo. Então, a gente vai afirmar que não se define o grau de um monômio nulo. Ou seja, todo monômio formado por um número real diferente de 0 tem grau 0. Quando esse monômio é um monômio dito nulo, o grau não é definido. Para efetuar operações com monômios, a gente tem que observar se esses monômios são semelhantes. 2 ou mais monômios são semelhantes quando eles possuem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas variáveis, incluindo os expoentes. Então, ó, o que a gente tem aqui? 3x ao quadrado, y3, e 5x2, y3. A parte literal do primeiro monômio é x ao quadrado, y3. Do segundo é também. Então, eu afirmo que esses dois monômios são semelhantes. Por quê? Porque
eles têm a mesma parte literal. Eles são ditos semelhantes porque eles têm a mesma parte literal. Aí a gente vem aqui para o segundo exemplo. 10x ao quadrado y e 3/4 de x ao quadrado y. A parte literal é a mesma, né? É a mesma. Logo, eles também são semelhantes. São semelhantes. No item C, nós temos 3x ao quadrado y3 e 5x ao cubo y2. Veja que ocorreu aqui uma inversão, né? Uma inversão no sentido de que o expoente da variável x no primeiro monômio é 2, no segundo monômio é 3. Logo, esses monômios, eles não são semelhantes. Ó, a gente vai dizer que eles não são semelhantes. Por quê? Porque nós temos aqui uma inversão no sentido dos expoentes das variáveis. Nós temos que a variável x aqui tem expoente 2, enquanto a variável y tem expoente 3. Aqui ocorre uma inversão. X tem expoente 3, y tem expoente 2. Logo, esses monômios não são ditos semelhantes. Não são semelhantes. Valeu, turma. Até a próxima.